Turma, bom dia novamente. Hoje o nosso conteúdo, ele é um conteúdo bem básico, ele é um conteúdo simples, tá? Ele está relacionado ao último estudo de micro-organismo dentro da microbiologia, tá? Então, de certo modo, a gente vai entender um pouco sobre os aspectos dos vírus, né? A história, as propriedades gerais dos vírus, a classificação viral e a taxonomia. Fica à vontade, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida. E aí, turma, quando a gente pensa em virologia, né, de certo modo, nós temos que entender que a virologia, ela é um ramo da biologia que se dedica ao estudo dos vírus, né? Comparado aos outros micro-organismos, comparado aos outros aspectos associados à microbiologia, os vírus são os micro-organismos mais recentes a ser descobertos, tá? Consequentemente, os vírus, eles são complexos, tá? Os vírus, eles têm uma característica peculiar, até porque se vocês pegarem, por exemplo, várias literaturas, quando se pensa na questão viral, muitos acreditam que o vírus não é considerado um ser vivo, outros classificam como ser vivo, porque o vírus ele tem uma peculiaridade, gente. O vírus ele é um ser intracelular obrigatório. Isso significa o quê? Que o vírus só sobrevive se tiver dentro de uma célula hospedeira. Apesar de o vírus ter essa característica e por muitos processos não é tão complexo como outras células de micro-organismo, como as células fúngicas, as células bacterianas, os vírus, gente, eles têm a capacidade potencial de levar várias doenças e algumas até incuráveis. E aí, quando nós pensamos nessa parte da virologia, é importante nós entendermos que a virologia ela faz parte da microbiologia. De certo modo, a microbiologia ela estuda três aspectos: as bactérias, os fungos e a virologia, e os vírus, desculpa. E as bactérias, elas são estudadas dentro da bacterologia. E especificadamente, os fungos são estudados dentro da micologia, especificadamente. E os vírus são estudados dentro da virologia, especificadamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem cursos, tem instituições que, em vez de definir disciplinas como, por exemplo, bacteriologia, micologia, virologia, eles reúnem todos esses conteúdos dentro da disciplina de microbiologia, enquanto tem outras que estudam separadamente. Então, turma, quando nós pensamos no histórico associado à microbiologia, associado a esses micro-organismos, nós podemos destacar aqui, olha só, turma, os fungos. Os fungos eles foram descobertos em 1835, enquanto as bactérias foram descobertas em 1845. Então, nós temos aí entre fungos e bactéria em torno de 10 anos, né, para essa descoberta, essa isolação, esse isolamento, esse crescimento desses micro-organismos. Já, turma, o primeiro vestígio da existência de partícula viral já foi em 1882, ou seja, basicamente 40 anos, turma, a partir da descoberta das bactérias. Tá? Por que, que se foi mais difícil, de certo modo, descobrir e isolar os vírus? Porque os vírus, gente, são partículas muito mais menores do que as bactérias, do que os fungos. Consequentemente, eles têm características diferentes de crescimento, de isolamento. Por isso que ele foi muito mais difícil. E olha só, em 1882 teve a primeira característica de vestígio viral. Gente, só um momento.
E aí, turma, seguindo, né, esse raciocínio, para a gente entender como é que foi, de certo modo, descoberto essa característica dos vírus, nós temos aqui Adolf Meyer, né, que foi um químico alemão, que em 1882 ele observou a doença do mosaico do tabaco, né? Então, o que foi que ele fez? Ele começou a observar que o tabaco, a planta que faz o tabaco, o cigarro, o fumo, apresentava uma doença. E ele deu o nome aí, doença do mosaico do tabaco, tá? E aí, consequentemente, ele começou a estudar. E aí ele percebeu o quê? Que era um agente infeccioso que levava a essa doença nessa planta. Além disso, ele começou a ter algumas hipóteses e começou a testar essas hipóteses. Entre essas, nós podemos destacar aqui, não podia ser visualizado, tá? Ou esse agente infeccioso, e não podia ser cultivado in vitro em meios sintéticos, ou seja, os meios existentes para o crescimento de outros micro-organismos era inviável para o crescimento de uma possível outro micro-organismo que depois foi descoberto que eram os vírus. E algo muito importante que ele destacou aqui, turma, ele destacou que possivelmente esse agente infeccioso que estava associado à doença do mosaico do tabaco ocasionava a doença, né, nesta planta pela a presença de toxina. Então a doença era causada por toxina, tá? Então já começa a subentender que essas partículas virais poderiam produzir toxinas. E aí, turma, seguindo, né, essa sequência, nós temos aqui a descoberta do fungo, 1835, a descoberta da bactéria, em 1845, o primeiro vestígio da existência de partícula viral em 1872. 10 anos depois, 1892, ocorreu, gente, um experimento, começou a ter experimento e observou que o vírus ele pode ter uma partícula filtrável, ou seja, o vírus conseguia ser filtrado, tá? Consequentemente, se isolaram o primeiro vírus, tá? Que vírus seria esse? O vírus do tabaco, do mosaico, da doença do tabaco, do mosaico do tabaco. E aí foi dado o nome, né, de fluido vivo contágio. Então vamos entender como é que aconteceu esse experimento. Olha só, gente. Dmitry Ivanovska, ou Ivanovsky, um cientista russo, em 1892, o que é que ele fez? Ele pegou, gente, consequentemente, ele pegou as folhas do tabaco que tinha a doença, né? E fez o experimento. Ele observou o quê? Que o filtrado foi capaz de provocar doença em outra planta saudável. Então, o que foi que o que aconteceu? Ele pegou a folha, colocou em meios e começou a utilizar filtros, tá? E foi filtrando aqueles meios, aquela solução que tinha a presença ali, de certo modo, do vírus. O que foi que ele percebeu? Que o último filtrado dele, quando colocado sobre a planta saudável, a folha da planta saudável, mesmo assim, ela ainda ia ocasionar a doença. Ou seja, existia aí no filtrado algum micro-organismo que era oriundo da planta inicial. E isso falando para vocês, turma, já mostra o tamanho da partícula viral, tá? O quanto que o vírus ele é pequeno, porque se passou por vários filtros e o último filtrado conseguiu ocasionar a doença na folha do tabaco, significa que essas partículas virais foram passando pelos filtrados devido ao tamanho delas. E aí E aí, turma, consequentemente, foi se tirando novas explicações, foi se tirando novas características associadas a esse perfil aqui. Então, observou o quê?
que é um agente infeccioso, era um agente infeccioso, que por enquanto não podia ser visualizado, não podia ser cultivado in vitro, tá? E era menor que uma bactéria. Por que que era menor que uma bactéria? Porque a partícula, gente, era filtrável. A partícula conseguia ser filtrada, por isso que foi já aqui considerado menor que bactéria. E aí, turma, seguindo esse raciocínio, pegando também esse experimento de Ivanovska, um microbiologista alemão, em 1892 também, né, o Martin Bejerink, ele repetiu o experimento do Ivanovski. Agora tem uma diferença em relação a isso. Ele repetiu o experimento, mas ele fez uma diluição seriada do filtrado. Então, o que ele fez? Ele pegou, turma, o último filtrado, tá? O último filtrado e diluiu. Ou seja, colocou mais líquido novo, mais meio novo e diluiu aquele filtrado. O que foi que ele percebeu, turma? Ele percebeu que mesmo em diluições muito baixas, o fluido era capaz de manter infecciosidade da doença com a mesma força da destruição do sumo original. O que seria isso? O que está querendo dizer aqui? O Martin, ele percebeu que mesmo depois de filtrado, mesmo depois de diluído aquele líquido que tinha partícula viral, ele conseguiu, de certo modo, que aquela última substância que foi diluída, quando colocada, por exemplo, em uma planta saudável, ocasionava a doença. Ou seja, mesmo em concentrações muito baixas da partícula viral, ela conseguia ocasionar a doença da mesma maneira daquele filtrado inicial. E quais foram, gente, de certo modo, né? Quais foram, de certo modo, as conclusões que Martin teve? E aí, o que foi que Martin percebeu? Que era um agente infeccioso que ocasionava a doença, só que esse agente infeccioso ele tinha capacidade de se reproduzir. Por que que ele tirou essa conclusão que o agente infeccioso ele tinha capacidade de reproduzir? Porque, de certo modo, turma, se ele fez uma diluição seriada, subentende-se que aquela última diluição não deveria ter mais a partícula. E como é que ela conseguiu ocasionar a doença na planta? Porque, tendo uma partícula viável, ela conseguia se multiplicar. Percebeu também que é importante também compreender que ele percebeu aqui, gente, que de certo modo o agente infeccioso, né, ele não conseguia crescer, ser cultivado em meio sintético, tá? E, gente, quando fala meio sintético, de certo modo, é porque para ocorrer o crescimento do vírus, ele precisa estar em meios que contenham células vivas. Por isso que também ele tirou a conclusão aqui, que os vírus, eles precisam estar em células vivas. Aqui, gente, nós já conseguimos responder aquilo que eu comentei para vocês anteriormente. O vírus é um ser vivo intracelular, ou ele é um agente intracelular obrigatório. Se não tiver uma célula viva, o vírus não consegue se multiplicar. E aí, Martin conseguiu aí identificar o primeiro vírus, né? Que foi o Fluidum Vivum Contagium, que é aí o vírus que ocasiona a doença do mosaico do tabaco. E aí, turma, né, com esses experimentos, com essas informações, com todas essas características, consequentemente foi tendo a evolução da virologia. E aí, em 1915, os vírus causadores de infecções em bactérias, ou seja, começou a observar, né, os chamados bacteriófagos. O que são esses bacteriófagos? São vírus, turma, que sobrevive e necessita de bactéria para a sua multiplicação, para a sua vida. Então, quando a gente fala aqui vírus causadores de infecções em bactérias, nós estamos falando, de certo modo, de vírus que vivem no interior de bactérias, tá?
E aí, turma, em 1915, com essa descoberta, se tem aí o chamado pai da virologia, Felix Herrmann, tá? Ele foi considerado o pai da virologia. Apesar, gente, de Ivanovsky, Martin ter estudado essa característica viral inicial, eles não são considerados o pai da virologia, porque eles não estudaram profundamente sobre os vírus. Tá? Eles identificaram, mas não estudaram aspectos morfológicos, taxonômicos e outros aspectos que o pai da virologia estudou, que Felix Herrmann estudou. Turma, e como foi que Felix Herrmann ele conseguiu entender sobre também os vírus que infectam bactéria? Esse cientista, gente, esse pesquisador, ele foi um médico canadense, tá? E em 1915 ele estudou um surto diarreico causado por Shigella, tá? Um surto diarreico ocasionado por Shigella. Shigella, gente, é uma bactéria que nós chegamos a falar em algumas aulas da gente. E aí o que foi que ele percebeu? Quando quando ele analisou algumas amostras de diarreia, ele percebeu que tinha presença de Shigella. Só que quando ele foi cultivar essa bactéria nas placas, o que foi que ele observou? Que existia pontos de lise, ou seja, que a Shigella tinha pontos de lesão na membrana, de quebra da membrana da Shigella, da bactéria. E aí ele foi estudar. Ele percebeu o quê? Que as Shigellas, gente, estava tendo morte celular. Mas por como é que essa Shigella estava tendo morte celular? Porque no interior da Shigella existia o vírus, um bacteriófago, ou seja, um vírus que infecta a bactéria. E aí, consequentemente, ele começou a estudar algumas propriedades, né? Como, por exemplo, a descrição de várias propriedades virais. Um momento, turma. E aí, turma, dentro dessas propriedades gerais que ele observou para os vírus, ele percebeu que etapa de adsorção, né? O que seria, de certo modo, essa etapa de adsorção? Que o vírus ele precisaria entrar em contato com uma célula, tá? Consequentemente, percebeu que os vírus eles tinham a capacidade de lisar a célula e, consequentemente, liberar conteúdo viral após essa quebra dessa célula. E também, gente, ele observou e padronizou o primeiro método de quantificação viral, tá? Utilizando essas placas. Certo, turma. E aí, seguindo esse histórico, né, associado aqui aos vírus, nós temos um destaque aqui para já 1950, tá? Ou seja, não é tão novo, mas também não é tão antigo. Então, quando a gente fala em 1950, nós temos aí já o que é chamado de virologia moderna. Então, se tem estudos mais adequados, estudos mais sofisticados, e a partir dessa virologia moderna, conseguiram o que, gente? Manter células in vitro. Então, conseguiram manter, gente, os vírus viável in vitro, em laboratório. O que isso levou, gente, a várias descobertas, a vários estudos, a várias características a ter aprendido aqui sobre os vírus. Então, turma, compreendendo agora sobre os vírus, falando sobre as propriedades gerais. Quando a gente fala em propriedade geral, turma, eu estou dizendo que são características que geralmente os vírus têm. Então, tamanho, né? Não pode ser visto em microscópio óptico. Então, gente, para ver vírus, a gente não utiliza esse microscópio comum, tá? Esse microscópio comum que vocês já viram, analisaram na faculdade.
Os vírus, devido ao tamanho, passa através dos poros de filtros esterilizantes. Então, olha o que eu estou dizendo aqui, gente. Existe filtro, gente, que esteriliza substâncias, que esteriliza meios. Mas o vírus ele é tão pequeno que ele consegue passar por esses filtros, tá? Só para vocês terem ideia, turma. As bactérias, tá? As bactérias, o tamanho delas gira em torno de micrômetro, né? Em torno de 10 a menos 6. Enquanto o vírus, turma, ele tem um tamanho de nanômetro, ou seja, uma outra medida diferente daquelas que mede a bactéria, tá? E é em torno de 10 a menos 9, ou seja, muito pequeno. E é interessante, turma, se vocês pegarem, por exemplo, esta imagem que eu estou mostrando para vocês aqui nos slides, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma hemácia, ao lado da hemácia nós temos uma bactéria, e do lado da bactéria, turma, nós temos o vírus, tá? Olha o quanto que é pequena essas partículas virais. Propriedade geral também dos vírus, que é muito importante, turma. Os vírus, eles são parasita intracelular obrigatório, ou seja, turma, para ocorrer o crescimento, a multiplicação, o vírus precisa estar dentro de uma célula viva, tá? Consequentemente, isso justifica por que o vírus não tem meio sintético para o cultivo de vírus, porque só se cultiva, ou só se multiplica, ou só se replica se tiver em meio com células vivas, tá? E ele precisa, de certo modo, gente, de viver em meio intracelular por causa do seu metabolismo. Para se replicar, precisa ir dessa célula viva, tá? Em relação à multiplicação viral, né? Em forma de log 10, tá? Então, ocorrendo uma divisão longitudinal, ocorrendo uma divisão como se fosse por separação, que é diferente das bactérias, que é por divisão binária, né? Um dá origem a 2, 2 dá origem a 3, a 4, 4 a 8 e assim por diante. Já o vírus, não. O vírus, a sua multiplicação é por forma de log 10, é como se tivesse brotamentos, tá? Turma, consequentemente, em relação ao material genético, o vírus ele pode ser tanto de DNA como também de RNA, tá? Então, de certo modo, o que eu quero que vocês entendam aqui, que quando nós falamos em material genético, o vírus ele pode ter um ou outro material genético. E aí tem vírus de DNA e vírus de RNA. Turma, em relação à estrutura viral, tá? Quando eu falo em relação à estrutura viral, é o formato, é a composição do vírus. Então, nós temos vírus não envelopados e vírus envelopados, tá? Então, quando a gente fala do vírus não envelopado, o vírus não envelopado, gente, de certo modo, ele só tem o núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo, ele é formado, de certo modo, pelo capsômero. E aí, esse capsômero, turma, ele, de certo modo, ele tem, forma-se, na verdade, o capsídeo, tá? Que é um envoltório, e também constituído pelo ácido nucleico, que pode ser o material de DNA ou de RNA. Já os vírus envelopados, tá, gente? Ele tem um envelope que é formado por lipídios, proteínas, açúcares, e além do envelope, ele tem o núcleo capsídeo, que são o quê? O capsídeo, que é formado pelos capsômeros, e os ácidos nucleicos, que pode ser o DNA ou RNA. E essa imagem aqui, gente, ela é muito interessante, que ela consegue nos mostrar muito bem essa diferença associada, né, aos vírus não envelopados e aos vírus envelopados.
Entendendo sobre essa estrutura viral. Então, o que é o ácido nucleico, a importância do ácido nucleico? Lembrando que quando a gente fala ácido nucleico, eu estou falando do material genético, DNA e RNA. Então, é o ácido nucleico viral que codifica a informação genética necessária para a replicação viral, tá? Ou seja, é lá no ácido nucleico que tem essa informação para dizer como é que vai ser a replicação, como é que deve ser essa replicação. Consequentemente, quanto, né, maior for o genoma, maior será o número de proteínas, tá? E quanto maior o número de proteínas, consequentemente, maior é esse vírus. Gente, DNA ou RNA? Em relação ao RNA, ele tem mais, né? Ou menos, né? Quando fala RNA positivo, tem mais, ou RNA negativo. Olha só, ele pode ser, de certo modo, uma fita dupla, né, DS, ou uma fita simples, SS é o formato. Pode ser esse material genético circular ou linear, pode ser segmentado ou não segmentado, tá? Então, aqui nós temos, turma, por exemplo, alguns exemplos da estrutura viral, né? Por exemplo, se você pegar aqui o DNA vírus, nós temos aqui os parpovírus, se você observar é uma fita simples, tá? Se você pegar já aqui, por exemplo, o papovavirus, você já observa que é uma fita dupla, tá? Então, essa característica, gente, do RNA viral e do RNA e DNA viral está associada aos grupos, né, essas divisões, essas classificações. Turma, o capsídio, tá? O que seria o capsídio? Lembra que o capsídio, ele é constituído, por certo modo, pelos capsômeros e é um envoltório, tá? A composição do capsídio, de certo modo, turma, é proteico, né? Então, muitas cópias de uma mesma proteína ou de uma pouca proteína. Então, nesse capsídio pode ter várias proteínas com formato diferente ou tipo de proteína diferente, ou uma única. E o capsídeo, gente, ele envolve o material genético, o que favorece, aí, de certo modo, uma proteção para esse material genético e também dá rigidez para essa estrutura. Algumas espécies virais ligam a superfície da célula hospedeira. Então, esse capsídeo, ele, por ter essas proteínas, tem a capacidade de ter como se fosse receptores para se ligar à célula hospedeira, como se tivesse uma atração para se ligar à célula hospedeira. E o capsídeo, gente, ele pode ter formatos diferentes, tá? Ele pode ser icosaédrica, helicoidal ou complexa. Vou mostrar para vocês uma imagem que mostra isso, tá? Então, em relação à simetria icosaédrica, são 20 triângulos equiláteros, tá? Com o mesmo formato, e os capsídeos são compostos por 20 faces, tá? Então, 20 faces formadas. Requer o mínimo de energia para ser montada, e um exemplo, né, de vírus que tem esse capsídeo icosaédrico é o adenovírus. Turma, olha um exemplo aqui nessa imagem preto e branco. Essa imagem, gente, é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Só assim que consegue fazer essa observação aí. Em relação à simetria helicoidal, tá? Em relação à simetria helicoidal, nós temos, de certo modo, turma, o formato, né, desse capsídeo oval, né? Na verdade, em forma de hélice, como vocês podem observar aqui. Esse capsídeo, nesse formato, ele é formado por proteínas do capsídeo que se liga ao genoma viral, ou seja, o capsídeo ele tem característica de se ligar ao material genético, se arranja em forma de hélice, geralmente consegue ser observado na microscopia eletrônica, que eu comentei para vocês, em forma de cilindro ou tubo, como vocês podem observar nessa imagem. Exemplo, turma, o vírus Ebola, tá? O vírus Ebola, ele tem essa característica aí helicoidal, pode ser cilindro ou em forma de tubo. Outro exemplo também de vírus que tem essa característica helicoidal é o vírus da raiva, o vírus do mosaico do fumo, né, do tabaco, que foi o que se estudou primeiro.
E nós temos, gente, a simetria complexa, né? Então, quando a gente fala simetria complexa, é porque essa simetria, ela é tanto, o vírus tem tanto um formato ecosaédrico, como também tem um formato helicoidal, tá? Então, nós podemos observar aqui, exemplo, bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, e o poxvírus, que também tem esse formato, tá? Observa só, gente, a imagem aqui, por exemplo, desse bacteriófago. Você pode observar que na parte de cima, esse capsídeo ele tem um formato icosaédrico, enquanto a parte de baixo tem já um formato helicoidal. Lembrando, turma, que o ácido nucleico mais o capsídeo junto formam um núcleo capsídeo. Turma, como é que se observa, por exemplo, esses capsídeos, né, pela microscopia eletrônica, que é esse microscópio tão sofisticado, tá? Nós temos aqui o eicosaédrico, né, como vocês podem observar, o helicoidal, com forma de tubo, e o complexo, que é tanto o eicosaédrico como também o helicoidal. Olha o quanto que é bonito. Em relação à estrutura viral, gente, o envelope. Composição, o envelope, né, gente, ele é formado aí, lembrando que é aqueles envelopados, tá? Só para vírus que são envelopados. Então, o envelope, ele tem uma composição lipídica, é formado por uma bicamada lipídica. A origem, né, desse envelope é da membrana da célula hospedeira, ou seja, o vírus adquire esse envelope, essa membrana, a partir de uma célula do hospedeiro que ele já infectou. E isso favorece alterações na membrana, consequentemente leva à incorporação de glicoproteínas próprias do vírus nessa membrana. E exemplo que nós podemos citar aqui é o vírus respiratório sincial e o influenza vírus, que tem o envelope. Turma, consequentemente, nós temos o que nós chamamos de vírion, né? O vírion é uma partícula viral completa e que tem todos os materiais, né, que tem o material genético, composição, proteína, e esse vírus, ele tem a capacidade muito grande infecciosa. Um exemplo aqui, turma, é o vírus do HIV, que é considerado um vírion. E para a gente finalizar esse conteúdo associado à virologia, nós podemos destacar aqui, gente, a classificação viral, né? Como é que o vírus ele é classificado e em que estrutura ele se encontra. E quem é associado a fazer essa classificação é esse comitê internacional, Comitê on Taxonomy of Virions, tá? Que ele surgiu desde 1966 para tentar organizar essa classificação. E aí, turma, em 1998 padronizou normas internacionais, ou seja, essas normas elas regem para todo mundo. E o que eles avaliam em relação aos vírus, para classificar eles? A morfologia, a propriedade físico-química, a propriedade do genoma viral, organização gênica e estratégia de replicação, as proteínas presentes, as propriedades antigênicas, ou seja, a propriedade de estimulação do sistema imunológico e propriedades biológicas. Todas essas informações reunidas levam a uma classificação ou a inclusão de um vírus em um contexto taxonômico. Turma, a taxonomia viral, né? Então, a ordem do vírus sempre vai terminar com o sufixo viralis, tá? Viralis. Então, toda vez que vocês encontrarem viralis, eu sei que é a ordem viral, tá? E nós temos aí em torno de 6 ordens de vírus, que é o Monegaviralis, Nidoviralis, Caldeviralis, Herpes viralis, Picodaviralis e Timoviralis, tá? 65 famílias não incluídas em nenhuma ordem, ou seja, tem aí, turma, 65 famílias de vírus que, consequentemente, que ainda não conseguiram chegar até uma classificação de família, mas não conseguiram ainda classificar numa ordem. Em relação à família, sempre vai terminar com o sufixo virade, tá? Exemplo, paramixovidade, vidade, ou virade.
Flaviviridae são pertencentes à família. E a subfamília é Virani. Então, por exemplo, Orterotovirani. Então, o sufixo, a terminação do vírus, do nome do vírus, favorece aí a sua classificação em subfamília, família e ordem. E, além disso, vale destacar que, assim como os outros micro-organismos, tá? O vírus, gente, ele tem gênero e ele tem espécie, tá? Então, sempre o gênero, ele vai ser terminado em vírus, tá? Então, pneumovírus, enterovírus. E a espécie, gente, e a espécie é o nome acompanhado do termo vírus, tá? Não é necessário primeira letra em maiúsculo, não é escrita em itálico nem sublinhado. Exemplo, vírus respiratório sincial, vírus da febre amarela, influenza vírus, tá? Então, quando se tem o nome da espécie, não precisa ser nem itálico e nem sublinhado e vem acompanhado do nome vírus. Então, vírus respiratório sincicial é o nome do vírus. Então, só para vocês observarem aqui, turma. Olha só, ordem. Vamos dar alguns exemplos do vírus da raiva. Ordem, Monegaraviralis. Família, Rhabdoviridae. Gênero, Lisavírus. Espécie, vírus da raiva. Outro exemplo, vírus da dengue. Família, Faviviridae. Gênero, Favivirus. Espécie, vírus da dengue. Família, em relação ao vírus da imunodeficiência adquirida tipo 1, né? No caso, HIV. Família, Retroviridae. Subfamília, Orterovirine. Gênero, Letivírus. Espécie, vírus da imunodeficiência adquirida tipo 1. Turma, alguma pergunta, algum comentário?